Nós estamos no livro de Colossenses. Vocês lembram a introdução que a gente deu a Filemon? A parte daquela introdução faz parte aqui da introdução, ou do contexto, vamos dizer assim, histórico do livro de Colossenses, né? Quem está escrevendo é Paulo, assim como ele escreveu Filemon, e ele está escrevendo... Nós já estudamos Filemon a semana passada, né? Certo? Sim. Sim, Ok. mãe. Então Paulo está escrevendo da cadeia em Roma, assim como ele escreveu o livro de Filemon. O livro de Filemon foi escrito a Filemon, né? E Filemon era um colossense. Ele era da cidade de Colossos. Então, Paulo está escrevendo aqui também uma outra carta aos colossenses, certo? Que também da prisão, certo? São 4 epístolas da prisão, Filemon, Colossenses, Filipenses e Efésios. E quem está levando essa carta aqui aos colossenses é exatamente o irmão, lá no capítulo 4, versículo 7, 4, 7 a 9. 4, 7 a 9. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Então, quem é que está levando a carta? Tíquico, certo? Agora, olha o versículo 8. Eu vou envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Então, Tíquico também informaria sobre a situação de Paulo lá na cadeia em Roma. Agora, o versículo 9, em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Esse Onésimo, como nós estudamos a semana passada, é o escravo fujão. Então, Onésimo estava retornando ao seu senhor na carne, Filemon, e quem estava indo com ele era Tíquico. E os dois estavam levando, no mínimo, essas 2 cartas. Depois, quando ele estudar Efésios, vai mudar. Mas aqui estão levando, no mínimo, essas 2 cartas, Colossenses e Filemon. Filemon a Filemon e Colossenses, você vai verificar que é, como diz lá no versículo 1 do capítulo 1, versículo 1 do capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Também essa carta se aplica a Filemon, a Áfia e a Arquipo. Lembra em Filemon? Vamos lá, vai. Vamos lá, ou não precisa ir lá. Eu leio para vocês, certo? Ali em Filemon, que Paulo escreveu o seguinte, logo no início da carta, ele falou assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a saudação é a Filemon, Áfia, Arquipo e a igreja. Agora, a carta foi escrita a Filemon, ok? Foi escrita a Filemon. Agora, você vai verificar o seguinte, que quem está com Paulo lá, né? Quem está com Paulo lá é Timóteo, né? Porque provavelmente Timóteo escreveu a carta. Paulo, a inspiração é de Paulo, mas
o escriba pode ter sido Timóteo, né? Então, essa carta aos Colossenses está sendo levada por Tíquico e por Onésimo. Sem dúvida alguma, eles também estão levando a outra carta, certo? Que é a carta a Filemon, certo? Não diz lá na carta a Filemon Gabriel. quem é que está levando. Não diz, certo? Mas a razão da escrita da carta, certo? A razão da escrita da carta, a gente vai notar nos versículos 3 a 8. Quem quer ler para nós aí de 3 a 8? Colossenses 1, de 3 a 8. Vou ler aqui, senhor. Lê aí. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, e por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Obrigado. Olha só. Quem é que está informando Paulo sobre a situação da igreja em Colossos? Epáfras. Eu diria que é Epáfras. Eu entendo que é Epáfras. Agora, Epáfras, olha no versículo 7. Segundo fossem instruídos por Epáfras. Então, quem é que teria estabelecido a igreja lá em Colossos? Epáfras, né? Provavelmente Epáfras. Agora, olha só. Vocês lembram? Vamos novamente aí. Eu sei que eu estou dando muita, assim, abrangendo muito o contexto histórico, mas em Atos, capítulo 19, onde é que Paulo está em Atos, capítulo 19? Alguém lembra? Escola de Tirano. Em que cidade? Em Éfeso. Éfeso, capital da Ásia. Agora, me diga uma coisa, só para... Olha no versículo, capítulo 19, versículo 10. Alguém lê para nós aí. Atos 19, 10. Atos 19, 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, isso na escola de Tirano, certo? Do versículo 9. Então, ele ficou 2 anos na escola de Tirano, pregando o evangelho, certo? De Éfeso. E o evangelho de Éfeso, Paulo estabelecido em Éfeso, se propagou por toda a Ásia. Pergunta, onde é que ficava Colossos? Na Ásia, né? Na Ásia. Agora, de acordo com o capítulo 1 de Colossenses, versículo 7, quem é que teria fundado ou começado a igreja em Colossos? Epáfras. Epáfras. E com quem que Epáfras teria aprendido o evangelho? Possivelmente. Paulo. Com Paulo em Éfeso. Paulo em Éfeso. Agora, você vai verificar, por exemplo, lá no... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Ok, não estou achando, mas eu vou achar já aqui. Olha só no versículo... Olha no versículo... Colossenses, capítulo 2, versículo 1. 2, 1. O que diz lá? Uma grande luta, né? O que mais? Lê aí o 2, 1, por favor. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Ok, provavelmente, Paulo nunca esteve em Colossos nessas alturas em que ele escreveu a carta. E ele está mencionando a cidade de Laodiceia, não está? Laodicenses. Havia ali um triângulo naquela região ali da Ásia, eu diria que ali no sudeste da Ásia, um triângulo de 3, né? Um triângulo só pode ser de 3, né? Um triângulo de 3 cidades que eram Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Então, provavelmente, quando Paulo escreveu essa carta aqui aos Colossenses, ele nunca tinha estado ainda em Colossos, Hierápolis e Laodiceia, mesmo embora ele estivesse um total de 3 anos provavelmente um total de 3 anos lá em Éfeso, 2 anos na escola de Tirano, e o evangelho se propagou por toda a Ásia, ok? E vocês lembram, por exemplo, as 7 cidades da Ásia de Apocalipse? Alguém lembra quais são elas? Não? Alguém vai dizendo aí. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos. Éfeso. Pérgamo, isso. já foi Pérgamo. Éfeso. Já foi Éfeso? Pérgamo. Eu não tinha falado. Pérgamo. Filadélfia já foi. Pérgamo, foi a primeira que eu falei. Filadélfia, Laodiceia. ok. Esmirna. Não, Laodiceia não. E sim, Laodiceia sim. Filadélfia, né? Já foi. Sim. Esmirna. Esmirna também. Esmirna, Esmirna. Isso. Obrigado. Esmirna. Cidades da Ásia. Ok? Sardes também, né? Já foi mencionado. Também. Agora, olha só. Colossos não é mencionada, mas Laodiceia é mencionada, que ficava pertinho ali, como eu falei, um triângulo ali, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Então, agora, olha no versículo 7 do capítulo 1 de novo. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, me diga uma coisa. Tudo indica que Epáfras era o pregador, certo? Lá da cidade de Colossos, e quem tinha começado a igreja lá. Ok? Quem tinha começado a igreja lá em Colossos. Teria sido Epáfras e era o pregador lá em Colossos. Agora, você vai verificar no capítulo 4, versículo 17. Olha o 4:17. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Provavelmente, Arquipo fosse também um pregador lá em Colossos. E provavelmente eles eram pregadores, Arquipo e Epáfras, dessas 3 cidades, porque eram muito perto uma da outra. Eu creio
Eu não lembro, mas dá aí uns, talvez 10, 15 quilômetros de distância uma da outra, entendeu? É perto. Eu não lembro os detalhes. Uma coisa eu sei, tá, que Colossos ficava a 170 quilômetros a leste de Éfeso, a 170 quilômetros a leste de Éfeso. Agora, como eu falei, essas três cidades ficavam perto da outra. Eu não sei aqui os quilômetros, mas na verdade, era bem perto, 10 a 15 quilômetros, eu diria, ok? Muito bem. Agora, mas olha só, no capítulo 4, versículo 17, diz assim, dizei a Arquipo, né? Deixa eu abrir aqui, Colossenses 4, versículo 17. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprir. Então, Arquipo era também um pregador lá, mas parece que ele estava meio desanimado. Parece. E provavelmente porque Paulo estava preso em Roma. Isso aconteceu com Timóteo em 2 Timóteo. Paulo preso em Roma, Timóteo, vamos dizer assim, desanimado. Então, Paulo escreveu para reavivar o dom de Deus que havia nele. Só que não é a mesma prisão. No caso de Timóteo, é uma segunda prisão romana. Aqui é a primeira prisão romana. Agora, alguém lembra? Olha, há uma possibilidade, de acordo com Filemão, que Filemão fosse casado com uma mulher chamada alguém? Áfia. Áfia. Provavelmente, Áfia fosse esposa de Filemão. E provavelmente eles tinham um filho. Qual seria o nome dele? Arquipo. Arquipo, exatamente. Exatamente. Agora, ainda no capítulo, tudo isso é contexto histórico, né? Vamos dizer assim, só para você ter uma ideia do que está acontecendo. Agora, no capítulo 4, versículo 8, diz assim, o qual, que é Epáfras, também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, quem é que informou coisas a Paulo tendo a ver com Colossos? Teria sido Epáfras. Ok? Agora, provavelmente, bem, antes disso, então, se Paulo está escrevendo essa carta aqui, e Epáfras foi quem deu informações a ele sobre a situação lá em Colossos, a pergunta é, por que é que Epáfras não estava levando a carta? Novamente, quem é que estava levando a carta? Tíquico e Onésimo. Tíquico e Onésimo. Ok. Agora, em Filemão, versículo 23. Alguém lê para nós aí. Filemão 23. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. O que estava acontecendo com Epáfras? Preso com Paulo. Preso com Paulo, então não podia levar a carta. Certo? Agora, o que provavelmente aconteceu é o seguinte. Na região de Colossos, Epáfras aprendeu com Paulo, ok? Agora, na região de Colossos, algumas ideias estavam querendo infiltrar na igreja. Algumas ideias, alguns ensinos.
que não foram ensinados por Paulo. Consequentemente, Paulo não aprendeu esses ensinos com Jesus. Ok? E Epáfras, que era o pregador lá, e também Arquipo e Filemon, etc., os irmãos lá não sabiam o que fazer com esses ensinos. Certo? Então, eram ensinos de aproximadamente 7 ou 8 filosofias diferentes, ou religiões diferentes, vamos dizer assim. Eram ensinos do paganismo, eram ensinos do judaísmo, eram ensinos do gnosticismo, que estava começando a se desenvolver, né? Ensinos do asceticismo, ensinos tendo a ver com culto a anjos, coisas diferentes que não eram necessariamente coisas ruins, vamos dizer assim, coisas, vamos dizer assim, falsas. Não eram necessariamente falsas, mas Paulo não tinha ensinado elas. Então, Epáfras não sabia o que fazer. Agora, se Paulo não tinha ensinado, Jesus não tinha ensinado, porque Paulo era apóstolo de Jesus Cristo. Um caso que nós vamos tratar mais adiante aqui no livro é o caso da circuncisão. Circuncisão é falsa? É um ensino falso? É, mas não é. Porque, na verdade, Deus pediu que Abraão fosse circuncidado, como selo da justiça dele, lá, da justificação dele. Nós sabemos que a circuncisão fazia parte da lei de Moisés, que é a lei de Deus. Agora, essa ideia de circuncisão estava querendo entrar na igreja em Colossos. E Epáfras não sabia o que fazer. Então, a meu modo de ver, Timóteo, um fiel ministro, olha só no versículo 7, fiel ministro de Cristo, fiel ministro de Cristo, ok? Fiel, isso é muito importante. Ele não era só um ministro de Cristo, ele era fiel. Então, como ele era fiel, ele não sabia o que fazer, sabe o que ele fez? Ele foi atrás de Paulo. Atrás de Paulo. Só que Colossos ficava na Ásia e Paulo estava preso em Roma. Olha, não era uma viagem assim, municipal, não era uma viagem estadual, não era uma viagem internacional, era uma viagem intercontinental, da Ásia para a Europa. Intercontinental. Ok? Mas olha a fidelidade de Epáfras. Ele foi lá atrás de Paulo. Paulo, o que eu faço com esses ensinos? Entendeu? Eu entendo assim. O fiel ministro de Jesus Cristo, ele procura entender bem os ensinos de Jesus Cristo, entendeu? Porque, olha, o que tem de ensinos que não são de Jesus Cristo infiltrando na igreja, tem aos montes. Lá eram umas 8 filosofias. Hoje nós temos milhares. Mas olha, milhares de ensinos que não foram ensinados pelos apóstolos, consequentemente, ou seja, não foram ensinados por Jesus. E aí nós estamos lidando com eles aí como se fossem ensinos de Cristo. Então, Paulo escreve essa carta solucionando esse problema. Certo? Que é uma solução para nós também, que é para nós. Então, Paulo vai dizer como lidar com ensinos
que não são ensinos de Jesus Cristo. Não são necessariamente ensinos ruins, vamos dizer assim, certo? Então, geralmente se diz assim, não tem nada de mais fazer isso porque a Bíblia não condena. Essa pergunta ou essa afirmação é fora de contexto, porque a afirmação contextual é a seguinte: Jesus Cristo ensinou isso através dos apóstolos? Essa é a pergunta contextual, certo? Agora, o que Jesus não condena, o que a Bíblia não condena, olha, a Bíblia não condena eu batizar meu gato. Eu não tenho gato. Certo? Mas onde é que fala para mim não batizar o gato? Onde é que fala para mim não beijar a minha árvore? Certo? E assim por diante. Então, na verdade, não é o que as coisas escondidas pertencem a quem, hein? A Deus. Deus. E as reveladas? Nós. A Deus. Onde é que está escrito isso? Alguém lembra? 29, Deuteronômio. Ok. Alguém lê para nós aí, Deuteronômio 29. Obrigado por alguém ter falado aí. Alguém lê para nós. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, as palavras reveladas pertencem a nós, mas reveladas por Deus. As encobertas pertencem a Deus, não foram reveladas. Então, como é que Paulo lidaria? Como é que Paulo lidaria com esse problema? Entendeu? Por exemplo, o problema da circuncisão, certo? A circuncisão, nós notamos no Velho Testamento, mas Jesus Cristo revelou, quer dizer, disse para sermos circuncidados, os apóstolos afirmaram que devemos ser circuncidados. Então, na verdade, a pergunta contextual é a seguinte: Jesus Cristo, através dos apóstolos, ensinou isso, seja lá o que for isso, ok? Então, olha só. Então, Paulo vai responder essa pergunta. Paulo vai mostrar como é que nós lidamos com esses ensinos que não são de Jesus Cristo, através dos apóstolos. Mesmo embora sejam ensinos lá do Velho Testamento, por exemplo, o dízimo, por exemplo, circuncisão, por exemplo, guardar o sábado, isso da lei de Moisés. Mas tem outros ensinos de outras filosofias, certo? Que, na verdade, estavam querendo infiltrar na igreja. Então, olha só, no versículo 9, Paulo diz assim: então, novamente, Epáfras ficou preso. Agora, por que ele ficou preso? Eu acho que é porque ele foi visitar Paulo estava na cadeia, certo? E, quem sabe, algumas acusações foram feitas contra Epáfras também. Epáfras ficou preso. Agora, Timóteo, tudo indica, nada indica aqui que Timóteo estivesse preso ou não. E, sem dúvida alguma, Tíquico não estava preso e nem Onésimo, porque eles estavam levando a carta. Agora, se é que Timóteo estava preso ou não, eu não sei. Mas tem um versículo que nós não vamos entrar nisso agora, certo? Para evitar debate. Então, não adianta perguntar, não, que não vamos comentar sobre isso. Lá em Hebreu, capítulo 13, versículo 23. Alguém lê para nós. Hebreus 13, 23.
Bueno, depois o Ezra está com a mão levantada, tá? Ok. Hebreus 3, obrigado. Hebreus 13, 23. Alguém lê? Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo vos verei. Ok. Olha, a gente nota Timóteo que foi preso alguma vez aí, não se sabe exatamente quando, mas é possível que Timóteo estivesse também preso com Paulo nessa mesma situação de Epáfras. Mas isso aí é uma teoria, uma possibilidade, é uma opção, certo? É uma possibilidade. Fala, Ezra. Veja, seu Enio, interessante que... Esse é o Fernando Ezra? É o Fernando ou é o Ezra, hein? É o Fernandinho. Fala aí, Fernandinho. Aproveitar aqui as oportunidades, senhor. Olha, o senhor está falando, né, que esses problemas estavam acontecendo e Epáfras ele não estava sabendo lidar com esses problemas. E o que ele fez foi buscar na fonte certa a solução desses problemas. Ele foi lá aprender de Paulo, porque ele tinha aprendido dele e Paulo tinha aprendido com Jesus. Assim Então, entendo eu. A importância da gente, diante porque a gente nunca vai saber todas as respostas, né? Então, situações que surgirem, a gente buscar a fonte certa, que é em Cristo, na palavra, ou buscar irmãos idôneos que possam nos ajudar a compreender melhor as situações. Então, esse é um exemplo muito bom, né, de Epáfras para aqueles que ensinam, que pregam, né? Sim, bom comentário. De fato, é isso aí. Agora, Paulo vai dar uma solução que é espetacular, mas não é muito fácil de entender, a meu modo de ver, ok? Vamos lá. Versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, esse o ouvimos, ou se refere a Epáfras, ou se refere ao amor no Espírito mencionado no versículo 8. Mas eu creio que se refere ao que Epáfras falou, ok? Tudo o que Epáfras falou, inclusive falando sobre o amor dos colossenses. Porque os colossenses, eles eram firmes, eles sólidos, eles eram... Olha no versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos, sem dúvida alguma, através de Epáfras, da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança, etc. Então, os colossenses eram muito fiéis. Eu até acharia, vou dar meu parecer aqui, que, na verdade, é só uma suposição, que os colossenses financiaram a viagem de Epáfras até Roma. Ok? Arcaram com a viagem. A meu modo de ver. Ok? Porque nota como eles eram fiéis e amorosos, então eles queriam saber mais, de fato, dos ensinos de Paulo, porque eles não sabiam o que fazer com relação a esses outros ensinos aí que Paulo não tinha dado. Então, versículo 9 de novo. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, e com alegria dando graças ao Pai,
que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, olha só, a solução para o problema é transbordar de pleno conhecimento da vontade de Jesus em toda a sabedoria e entendimento espiritual, tendo a ver com aquele assunto cujo ensino, do qual o ensino que não é apostólico estava querendo entrar na igreja. Por exemplo, dízimo, dízimo. Porque circuncisão, nós vamos falar de circuncisão daqui a pouco no capítulo 2. Então, não vou mencionar de novo circuncisão, certo? Então, olha só. Dízimo, por exemplo. Olha, tem alguma coisa errada em ensinar que o cristão deve dar o dízimo? Não, porque Deus não deu essa instrução para o povo de Israel. Eram 13 tribos, ok? Não eram 12, não, eram 13, ok? Vocês lembram que José, lá no Egito, teve 2 filhos, certo? E então, Jacó, o pai de José, no final de Gênesis, adotou os 2 filhos de Jacó, de José, para tomar o lugar de José. Então, eram 12 menos José, 11, mais 2, 13. E eu já falei isso várias vezes, eu nunca lembrava, eu não decoro, eu não gosto de decorar, certo? Então, eu nunca lembrava os nomes desses 2 filhos de José que tomaram o lugar de José, por causa o avô adotou eles no lugar do filho, que era José. Aí eu lembrei, falei, aí eu lembrei do meu nome. Meu nome começa com E, N. Então, um deles se chamava Efraim. Então, para mim, ficou fácil de eu lembrar. Um é Efraim. A Mali começa com M, Mali. O nome do outro neto, Manassés. Então, Efraim e Manassés. Então, eu não esqueço os 2. Entendeu? Então, eram 12 tribos, passaram a ser 13 tribos. Agora, Deus escolheu uma das tribos, que é a tribo de Levi, para cuidar da situação religiosa da nação. Inclusive, o primeiro sumo sacerdote, é claro, teria que ser levita. O nome dele qual que foi? Qual que era? Arão. E ele tinha um irmão, naturalmente levita também. Qual o nome do irmão? Moisés. E eles tinham uma irmã também profetisa, né? Qual o nome dela? Miriam. 3 levitas. Ok. Agora, os levitas eram para... Quando eles conquistaram a Terra Prometida, certo? A terra foi dividida entre 12 tribos. Não 13, 12. Porque uma tribo, a tribo levita, dos levitas, seria mantida pelo dízimo das 12 tribos, 120%. 120%. Ok? Agora, olha, por que não os cristãos contribuir 10% para manter a tribo religiosa, a classe religiosa, que é a classe de evangelistas, daqueles que propagam, dos missionários, aqueles que propagam. É uma excelente ideia. Só que Paulo não ensinou isso. Os apóstolos não ensinaram isso. Jesus Cristo não ensinou isso. Então, não devemos adotar isso.
certo? Não faz parte dos ensinos de Cristo. Agora, quando você transborda de pleno conhecimento, preste bem atenção. O que é preciso fazer é transbordar de pleno conhecimento da vontade de Jesus em todo saber e entendimento espiritual, tendo a ver com esse assunto de oferta. Meu amigo, se você estudar tudo isso, estudar lá os irmãos lá na igreja, logo no início, lá em Jerusalém, os irmãos de Jerusalém que venderam propriedades, se você verificar os irmãos de Filipenses, de Filipos, os filipenses que ajudaram na manutenção do apóstolo Paulo, se você considerar os irmãos de Antioquia da Síria, os irmãos da Galácia, os irmãos da Macedônia, os irmãos da Acaia que contribuíram financeiramente para ajudar os irmãos pobres da Judéia. Se você considerar, por exemplo, até mesmo... Estou só aqui no Novo Testamento, é claro. Se você considerar tudo isso, e você vai verificar que não tem nada a ver com dízimo, não. Tem nada a ver com dízimo, não. Se você verificar 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, certo? Você vai verificar que não tem nada a ver com dízimo. Então, na verdade, mas transbordar de pleno conhecimento, preste bem atenção, eu acho que eu não lembro se eu expliquei muito sobre pleno conhecimento ou não, quando eu falei de Filemão, mas eu vou falar de novo sobre pleno conhecimento, ok? Mas se você... Segunda Pedro, você explicou. Segundo Pedro. Se você transbordar de pleno conhecimento, você então vai verificar como é que você deve contribuir. Inclusive, tem a ver com uma situação específica, com uma necessidade específica, é de acordo com a capacidade de cada um, é de acordo com a prosperidade de cada um, e assim por diante. Tem a ver com a propagação do evangelho. Olha, então, se você transbordar de pleno conhecimento, certo? Agora, o que é transbordar de pleno... O que é... Não é só ter pleno conhecimento, é transbordar de pleno conhecimento. Então, o que é pleno conhecimento? Deixa eu resumir de novo aqui sobre pleno conhecimento, para você ter uma ideia. O assunto, o problema de Colossos, que é o problema nosso, seria solucionado se nós transbordarmos de pleno conhecimento da vontade de Jesus, em todo saber entendimento espiritual, tendo a ver com qualquer um assunto que alguém está querendo introduzir um ensino que não foi dado por Jesus Cristo ou pelos apóstolos. Olha só, lá em 2 Pedro, tinha o problema de falsos mestres, ok? De falsos mestres. Agora, novamente, né, os falsos mestres vão introduzir coisas que os apóstolos não ensinaram e que Jesus não ensinou. Então, Pedro falou assim, olha, que nos foram dadas todas as coisas, tendo a ver com a piedade, com a vida, com a piedade, todas as coisas que nós necessitamos da parte de Deus já nos foram dadas, etc, etc. Ok. Então, nós precisamos de fazer o seguinte, de adicionar 8 coisas tendo a ver com os ensinos de Jesus. 8 coisas. Ok. Primeiro começa com fé. A fé você adiciona a virtude, que é uma fé sólida, uma firmeza. A virtude você adiciona o conhecimento. Então, olha só, já não é fé virtuosa. Já não é conhecimento. É fé, não é somente fé, é fé virtuosa conhecedora. Tudo vai sendo adicionado à fé. Então, olha assim, se você soma virtude à fé, você não tem virtude mais fé, você tem fé. Só que já não é somente fé, é uma fé virtuosa.
Agora, a terceira coisa para adicionar é o conhecimento. É o conhecimento intelectual, é o conhecimento do que fala a palavra. Saber o que fala a palavra. Então, você já não vai ter fé virtuosa. Você não vai ter somente fé, você vai ter fé virtuosa, mas uma fé virtuosa conhecedora. Então, ainda continua sendo fé. Então, agora, há o conhecimento que não é pleno conhecimento, é conhecimento. Tem uma diferença entre conhecimento e pleno conhecimento. Conhecimento é saber as escrituras. Pleno conhecimento é a somatória dessas 8 coisas. Mas cada uma sendo adicionada à que está antes. Por exemplo, primeiro começa com fé. Você adiciona virtude, mas antes de adicionar a virtude à fé, vamos dizer assim, ou adicionando virtude à fé, você adiciona conhecimento à virtude, então já não é uma virtude simplesmente, é uma virtude conhecedora, que você adicionou à fé, então uma fé virtuosa conhecedora, e aí você adiciona ao conhecimento o domínio próprio, para que você sempre pratique aquilo que você aprendeu, certo? Aí já não é, você já não tem 4 coisas. Você não tem fé, virtude, conhecimento e domínio próprio, você não tem 4 coisas. Você tem uma coisa só. Que coisa é essa? Pleno conhecimento. Não, ainda não. Conhecimento. Ainda não. Fé conhecedora. Quase. Acertou. Você continua tendo fé. Fé. Só que Fé você tem virtuosa. uma fé. Só que você tem uma fé que é virtuosa, uma fé que é conhecedora, uma fé que tem domínio próprio e uma fé que tem o quê? Perseverança. É uma fé perseverante. Só que entre a perseverança e a fé, tem a virtude e o conhecimento. Agora, a perseverança, você adiciona o quê? Você adiciona a piedade. Então, na verdade, que tipo de fé que você vai ter? Uma fé piedosa. Só que, para ela ser uma fé piedosa, ela tem que ser uma fé virtuosa, conhecedora, de autocontrole e perseverante. Agora, só que a piedade você adiciona o quê? Você adiciona o amor fraternal. Você adiciona o amor fraternal à piedade. Só que a piedade foi adicionada à perseverança, que foi adicionada ao domínio próprio, que foi adicionado à virtude, que foi adicionada à fé. Então, na verdade, você vai ter uma fé. Que tipo de fé? Fraternal. Fraternal, ou seja, uma outra palavra para fraternal. Fraternidade. Amorosa? Outra palavra. Hã? Amorosa? Não, amorosa não. Virtuosa? Não. Não. Tem a ver com fraternal. Amor de Deus. Tem a ver com fraternidade. Fraternal. Tem a ver com fraternal. É uma outra palavra que eu quero, ok? Tem que adivinhar aí. Amorosa. Irmandade? Não, não é amorosa. Não. Irmandade? Não. Qual é um sinônimo para amor, amor fraternal? fraternal, gente. Qual é um sinônimo para amor fraternal? Eu vou dizer. Pleno conhecimento. Não. Ainda não. Ainda não. Eu vou dizer. Cooperação. Frutuoso. Carinhosa. Ah, tá. Não ia acertar mesmo. Carinhosa. Amor fraternal é carinho. É porque eu Não estava é olhando, amor. mas não. Tava Não é olhando, mas amor. não tá na vista. É.
Tá na vista. Não é amor, é carinho. Fraternidade é carinho, amor fraternal é carinho. É verdade. Tratar uns aos outros com carinho. Agora, então, que tipo de fé você vai ter? Uma fé Uma fé carinhosa. 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 Só que entre o carinho e a fé, você tem virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança e piedade. Você tem 5 ou não? 6, espera aí, está faltando uma. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade. Sim, você tem 5. Adicionados à fé, em cima disso você adicionou o carinho. Então, uma fé carinhosa. Só que é uma fé virtuosa, conhecedora de autocontrole, perseverante e piedosa. Ao amor fraternal, você adiciona o quê? Pleno conhecimento aí, né? Não. Ao amor fraternal, você adiciona o quê? Amor. Amor. Que é a 8ª coisa. Então, que tipo de fé você vai ter? Amorosa. 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 Mas só que ela era carinhosa. Ela é carinhosa. Ela é também a fé piedosa. Ela é também perseverante. Ela é também autocontrolada, com autocontrole. Ela é também conhecedora e ela é também virtuosa. Então, nesse pacote de 7, em cima você joga o amor, que é, na verdade, o quê, hein? O amor. Alguém lê para nós aí o 3,14? Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas... Não. Não é 3,14? 3,14. Colossenses 3,14, desculpe. Ah, perdão. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o vínculo da perfeição, é o vínculo que une isso aí tudo. Agora, de acordo com Pedro, eu estou dando essa informação aqui, de acordo com o 2º Pedro. De acordo com o 2º Pedro, se estas 8 coisas estiverem em nós e abundarem em nós, lembra, diz lá para transbordar de pleno conhecimento, aqui em Colossenses. Então, abundar em nós, de acordo com Pedro, nós não seremos nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Então, através dessas 8 coisas, nós seremos frutuosos e ativos no pleno conhecimento. E isso a gente deve aplicar em qualquer um desses ensinos. Como eu falei, se você aplicar isso ao ensino do dízimo, que você vai verificar que não é para dar o dízimo. Não tem? Não tem. Porque, como parte dessas 8 coisas, aí tem o conhecimento, ó, fé, virtude e conhecimento. Quando você estuda as Escrituras, que tem a ver com coleta no Novo Testamento, elas não têm nada a ver com dízimo. Irmão Enio. Agora, alguém pode falar, mas, ô irmão Enio, é pecado dar o dízimo? Não, eu não estou falando isso. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu estou dizendo é que é preciso que a gente transborde de pleno conhecimento. Olha, vou dar um exemplo, vai. Vou dar um exemplo.
Vamos supor que domingo, vamos supor que você ganhou R$ 3.000 esse mês. E estou resumindo aqui, não vou nem falar, divide em 4, não divide em 4, na verdade não é nem 4, é 4,3, mas deixa para lá. Aí, no final do mês, você dá 300, que é 10% de 3. Dia 31, você fez isso. Aí, dia 1º, queimou a casa de um irmão. Queimou a casa de um irmão. Então, você, não. Eu dou o dízimo no final do mês, quando eu recebo o meu salário, dou o dízimo. Já fiz minha obrigação, não dou mais. Não, você vai enfiar a mão no bolso, porque com essas 8 coisas, meu amigo, com essas 8 coisas, você vai enfiar a mão no bolso, vai ajudar o irmão muito além do que os 10%. Olha, muito além. Você vai enfiar a mão na sua caderneta de poupança lá no banco e você vai ajudar o irmão que queimou a casa, que a casa dele pegou fogo. Ou não? Ok. Então, na verdade, aí... Então, mas se você transbordar de pleno conhecimento de qualquer ensino, olha, eram 8 gnosticismo, paganismo. Você vai verificar a mesma coisa com relação à circuncisão, mas no capítulo 2. No capítulo 2. Ok? Então, não vou falar de circuncisão, mas sim com todo ensino. Ah, será que eu devo bater palma na hora da reunião da igreja? Será que eu devo? Aleluia, amém. Certo? Uma vez eu fui convidado para ir numa... Faz muito tempo, faz uns 40 anos por baixo. Veio um visitante lá, visitou nós. Falou, eu visitei você, agora você precisa visitar nós. Falei, tudo bem. Nós vamos ter aí um congresso aí sul-americano aqui na cidade, não sei o quê. Dá para você vir lá visitar nós? Falei, vou. Fui eu e um irmão. Chegamos lá. Para começar, era como se fosse uma competição de bandas, que era um congresso sul-americano. Banda de um tipo, banda só de corda, banda só não sei do quê, etc. Mas na hora do culto, dos cânticos, sabe o que eles faziam? Você lembra, por exemplo, no carnaval, eles não fazem o que chama de cordão? Sabe o que é cordão, né? Um pega como se fosse assim, na cinta do outro, nas costas, e faz como se fosse uma serpente de vários, e o primeiro sai correndo e todo mundo sai acompanhando, como se fosse uma serpente, na hora da adoração, na hora dos cânticos. E eu e o irmão que foi comigo, só aqui, ó. Ô, senhor N, eu nunca andei em carnaval, não sei nem. Como é que o senhor sabe disso, hein? Olha, viu? Imagine só. Ele vê pela televisão, seu N. Imagine só. Televisão. Ô, Lica, você está certo, mas imagine só. Ô, Lica, o que você não sabe desse dito cujo aí é que ele é um policial militar, um capitão da polícia militar, e já deve ter estado em carnaval separando briga de gente. É verdade. Viu? Ok. Mas então você vê... Se Wagner aparecer. Então, agora, espera aí. Vamos procurar saber o que é que os apóstolos ensinam sobre adoração, sobre cânticos, sobre louvor. Esse negócio de cordão está ali no Novo Testamento, nos ensinos de Cristo, ou não, entendeu? E se a gente transbordar, aplicar essas 8 coisas nesse ensino aí, meu amigo, você não faria isso, não. Ou, se você for fazer, é depois dessas 8, transbordar de pleno conhecimento, ou seja, essas 8 coisas transbordando, aí você chegou à conclusão que sim, mas lembre-se, entre elas está o conhecimento, que é a terceira, que é um conhecimento dos ensinos apostólicos, e não do judaísmo, e não do paganismo,
e não do asceticismo, e não do espiritismo, e não sei do que aí, dos ismos da vida, entendeu? Faz sentido, não? Fala aí, Valdevino. Oi, Enio. Viu? Para a gente estar em cima desse pacote aqui e começar a entender ele, não precisa nem a casa pegar fogo para a gente ajudar, viu? Não precisa o quê? Não, nem precisa, em cima desse pleno conhecimento aqui, não precisa a casa pegar fogo para nós ajudar. Sim. Ajuda sem a casa pegar fogo mesmo. Sim, com certeza, sim. Então já não é o dízimo, né? Muito bem. Mais alguém? Irmão, sou eu, Ademar. Irmão, eu tenho duas perguntas. Eu vou lhe explorar mais um pouquinho, rapidinho, tá bom? A primeira é o seguinte. Lá em Colossos, nessa carta que Paulo escreveu, ele estava preso e também Epáfras, provavelmente preso, provavelmente também o Timóteo preso, e quem levava a carta era Tiquico e Onésio. Essa carta foi para quem exatamente? Tinha alguma pessoa específica lá? Porque não fala, né? No capítulo 1, eu já mencionei, mas vou repetir. No capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Ok? É para a igreja. Para a igreja. Tinha um grupo, então, lá, não é? Sim, tinha uma igreja lá, estabelecida por Epáfras. Outro rápido. Eu tinha essa 2 Pedro aqui, tem uma dúvida aqui. Então, todas essas 8 questões aqui, você chega no pleno conhecimento, é como se você estivesse já com o check-in pronto, sem problema nenhum, morreu, vai para o céu, sem problema nenhum. Tá? Esse aí você está tudo certinho, porque você está em pleno conhecimento. Agora, para receber esse pleno conhecimento, começa a base a fé, né? Então, para você receber esse conhecimento, basta você ter a fé. E aí, de acordo com o amadurecimento do membro, que ele vai tendo conhecimento, aí sim, aí ele vai tendo esses adicionais aí, né? Mas a fé é a base, não é? Sim, a fé é a base, a fé é a base. E você vai adicionando essas 8 partes aí, certo? Porque, na verdade, a meu modo de ver, é como se fosse essas 8, 7, a meu modo de ver, ok? Essas 8, 7 coisas que seguem a fé, a meu modo de ver, qualificam a fé. Como eu falei, a 8ª coisa a ser adicionada, ou a 7ª coisa a ser adicionada à fé, é o amor. Então, a meu modo de ver, a fé é para ser amorosa. Eu vou dar só uma passagem aí, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ainda não estou achando. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Deixa eu ver aqui. Eu estou querendo achar aqui. Eu vou achar, se Deus quiser. Ok, alguém lê para nós aí Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Eu estava doido para falar essa passagem. Amém. Eu queria falar essa passagem. Você começou a querer. Eu estava querendo essa passagem. A fé que atua pelo amor. Então, a fé é para ser amorosa. Viu? Aí, Pedro, Renato, nós estamos pensando igual aí, hein?
A fé que atua pelo amor. Ok? Então, na verdade, a fé é para ser moral. Agora, novamente, Pedro diz assim, se essas coisas existirem em vós e vós abundarem, deixa eu ler lá, vai. 2 Pedro, capítulo 8 e 9. 8 e 9. Alguém lê aí para nós? 8 e 9. 2 Pedro 1, 8 e 9. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, peraí, 9 e 10? 8 e 9, irmão. Desculpa, ok, continua, desculpa, tá certo. 9, pois aquele... Lê de novo o 8 e 9, por favor, Gabriel. Pois, se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Olha o valor dessas coisas, hein? Olha o valor dessas coisas, certo? Você vai ser ativo e frutuoso no pleno conhecimento de Jesus Cristo, e tem mais, você não vai ser cego, certo? E você não vai se esquecer da purificação dos seus pecados de outrora. Gabriel, lê o 10 e 11 aí também, por favor. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por afirmar vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais. Pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, Azemar, o versículo 11 é o que você falou. Versículo 11. Pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou lendo da RA. Ok. Mateus. Então fala. Ok. Entendido. Obrigado. Ok. Então, transbordando de pleno conhecimento da vontade de Jesus, então, saber entendimento espiritual, em qualquer dos assuntos que estavam querendo penetrar na igreja em Colossos, entendeu? Culto a anjos, circuncisão, guarda de sábado, um monte de coisas lá que estavam querendo entrar, não só do judaísmo, mas do paganismo, do asceticismo, do gnosticismo, etc., etc. Então, se transbordar de pleno conhecimento da vontade de Jesus, então, saber entendimento espiritual, tendo a ver com aquele assunto, certo? Eles verificariam, certo? Olha só o resultado, olha o resultado. Versículo 10. Não, olha, em toda sabedoria e entendimento espiritual, hein? Não podemos esquecer isso, hein? Sabedoria e entendimento espiritual. Porque se você analisa, entra nesse pleno conhecimento, você vai chegar à conclusão, não, peraí, isso está nos ensinos de Jesus, é isso que eu vou fazer, não vou seguir aquele ensino, então você vai ter sabedoria e entendimento espiritual. Fala aí, quem que é? O Josenias. Será que com a ausência dos irmãos, vamos dizer assim, que era responsável pela igreja, a igreja ficou vulnerável? Não, somente, eu acho que, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, somente Epáfras viajou. Somente Epáfras viajou. A Arquipo não viajou, Filemão não viajou, entendeu? Foi só um. Ele foi buscar conhecimento. Só um que viajou. Só Epáfras, ok? Eu acho que não. Eu diria que não. Porque exatamente foi em busca de conhecimento para poder saber como lidar com esses ensinos que estavam querendo penetrar na igreja. Mas olha o resultado de transbordar de pleno conhecimento. Versículos 10, 11 e 12. A fim de viverdes de modo digno do Senhor,
para o seu inteiro agrado, olha só, hein? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha, não dá para você pode fazer uma pregação em cada um desses superlativos, não são bem superlativos, mas dessa plenitude em cada uma dessas palavras. Por exemplo, olha só, primeira coisa, você vai viver de modo digno, provavelmente o Senhor Jesus, ou também o Senhor Deus. Ok. Segundo, você vai viver, ou ainda na primeira, viver modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Ok. Já valeu tudo. Mas olha só, frutificando em toda boa obra. Olha só, segundo. Terceiro, crescendo no pleno conhecimento de Deus. De Deus. Se você cresce no pleno conhecimento desse assunto, de acordo com os ensinos apostólicos que são de Jesus, você vai crescer no pleno conhecimento de Deus. Quarto, você vai ser fortalecido com todo o poder, segundo a força da glória do Senhor Deus. A glória é de Deus. Quinto, você vai ter perseverança e longanimidade. Ou seja, vamos ver, quinto, você vai ter perseverança na longanimidade, ou seja, no sofrimento, você vai ser perseverante, ponto final, e longânimo. Sexto, você vai dar graças ao Deus Pai com alegria, porque Ele fez você idôneo com relação à herança dos santos na luz. Meu amigo, olha, só aí vale a pena transbordar de pleno conhecimento da vontade de Jesus, então saber entendimento espiritual, tem a ver com qualquer assunto relacionado ao cristianismo. Relacionado ao cristianismo. Nota milhão, hein? Não é nota 10, não. Nota milhão aí, viu? Alguma pergunta ou comentário? Já estamos terminando o nosso tempo. Muito bem, que bom, espero que vocês tenham entendido bem. Olha, é um assunto simplesmente espetacular. E é um assunto que tem muito a ver conosco hoje em dia, porque hoje em dia nós temos muitos ensinos. Olha, gente, olha, vou dar só um exemplo, hein? Só vou dar um exemplo. E faz tempo isso, faz muito tempo, faz anos, vai fazer uns 30 anos por baixo. Que tinha um lá que achava que na hora da reunião da igreja ele ia fazer ginástica. Ginástica para Jesus. Ginástica. Certo? Então, só faltava a gente levar a bola de futebol e começar a jogar futebol na hora do culto, futebol para Jesus, né? Então, e assim por diante. O ser humano ele pode querer introduzir muitas coisas, mas a solução está em transbordar de pleno conhecimento da vontade de Jesus, então saber entendimento espiritual, e você vai encontrar aí a solução, aquilo que agrada a Deus.